Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus Emanuel. Que Deus possa estar abençoando o seu lar, meu amigo, minha amiga. Que Deus possa estar abençoando a sua família. Que Deus possa estar abençoando o seu dia. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, Jesus Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se, e fazendo isso você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estamos dando continuidade à nossa série de estudo, ouvindo a voz de Deus. E hoje é o nosso segundo estudo da palavra do Senhor Deus. Antes de nós entrarmos no estudo, eu convido você a fazer uma oração comigo. Curve sua fronte, vamos conversar com Deus. Amado Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, vamos abrir a Tua palavra. Que o Senhor nos oriente com o Teu Santo Espírito. Esteja com meu amigo, minha amiga, que vai estudar comigo as Sagradas Escrituras. Obrigado, Senhor, por esse segundo estudo. Obrigado por tudo, nós agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. O nosso segundo tema da palavra do Senhor, a gente vai falar sobre a beleza da criação divina. É o nosso segundo tema da nossa série de estudos. Aqui nos diz o seguinte, veja só. Tudo que existe na natureza expressa ordem, beleza, exatidão, adaptação e pressupõe um planejamento inteligente. Observe as maravilhas naturais, o colorido e o perfume das flores, os pássaros, a teia de aranha, o brilho dos astros, a organização da colmeia, o funcionamento do corpo humano, entre outros magníficos fenômenos. Poderia tudo isso ter surgido por mero acaso? Como disse um estudioso do passado, este relógio não poderia funcionar sem um relojoeiro. Essa é a verdade que a Bíblia afirma, como veremos no presente estudo. Então, o nosso tema de hoje é a beleza da criação. Convido você que pegue a sua Bíblia, já estou aqui com a minha em minhas mãos, para nós estudarmos juntos. A primeira pergunta é: como era a Terra antes de ser criada? Convido você a ir no livro de Gênesis, o capítulo é o capítulo 1 e o verso é o verso 2. Como era a Terra antes de ser criada? Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. E a palavra do Senhor nos diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Você percebe que o texto começa a dizer que a terra estava sem forma e vazia. Até então não tinha nada, porque até então não fora criado nada. Mas vamos lá. Como foi formado então o universo? Convido você aí no livro de Hebreus. Hebreus é no Novo Testamento, já pertinho do livro de Apocalipse. E nós vamos no capítulo 11 e no verso 3. Hebreus 11 e o verso 3. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Convido você a folhear comigo, já estou folheando a minha Bíblia. E convido você a fazer o mesmo. Hebreus 11 e o verso é o verso 3. Como foi formado o universo? E a palavra do Senhor nos diz o seguinte, veja só. Pela fé, entendemos que o universo é formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui você percebe que diz que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus ordenou e o universo então passou a existir. Mas nós temos um outro texto que está no livro de Salmo,
capítulo 33 de Salmo. Convido você aí no livro de Salmo. E o verso é o verso 6. Estou aqui folheando minha Bíblia e convido você também a folhear a sua, para nós acharmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Salmo 33 e o verso é o verso 6. Veja só o que diz aí a palavra do Senhor. O verso 6 nos diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Você percebe? O céu pela sua palavra se fizeram, pela palavra de Deus. O verso 9 nos diz assim: pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Então Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então o universo foi formado pela palavra de Deus. Agora veja só, quem participou do ato da criação, né? Quando ali no começo de Gênesis nós vemos ali que foi o ato da criação. Quem participou desse ato? Convido você aí no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1 e verso 2. Vamos descobrir aí quem participou do ato da criação. No capítulo 1 nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós achamos aqui da primeira pessoa, Deus. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós achamos aqui a segunda pessoa, o Espírito Santo. Mas nós temos uma outra pessoa que participou do ato da criação, que nós temos Deus, o Espírito Santo. E eu convido você a irmos no livro de João, capítulo 1, no Novo Testamento, do verso 1 ao 3. Vamos ver outra pessoa que participou do ato da criação. João, capítulo 1, do verso 1 ao 3. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você que faça o mesmo, para nós acharmos juntos. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: João capítulo 1, do 1 ao 3. Quem foi a outra pessoa que participou então do ato da criação? Nós achamos dois: Deus, o Espírito Santo. E aqui no capítulo 1 de João, e o verso 1 ao 3 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aqui diz que esse Verbo estava com Deus, e esse Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Quem é esse ser que está falando aqui? Que isso aqui é uma pessoa. Quem é então? O verso 14 responde, diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Aqui diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne e habitou entre nós? Jesus Cristo. Você percebe? Então, no ato da criação, nós temos as três pessoas: Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo. Mas vamos lá. Como foi o processo diário da criação? Eu convido você a irmos ao livro de Gênesis, o capítulo 1. Nós vamos ver aí o verso 3 ao verso 5. Nós vamos descobrir como foi o processo diário de cada dia, né? O que foi criado em cada dia. Quando nós pegamos o verso 3 ao 5, nos diz assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde, manhã e o primeiro dia. O que Deus então faz no primeiro dia? O que Deus cria no primeiro dia? Fez a luz e fez separação entre dia e noite. Você percebe? E no segundo dia, o que foi que Deus criou no segundo dia? Do 6 ao 8. Capítulo 1, do 6 ao 8.
E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. O verso 7. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. E o verso 8 nos diz: e chamou Deus o firmamento os céus, houve tarde, manhã e o segundo dia. O que Deus fez no segundo dia? Criou o firmamento e separou as águas, ou seja, criou o céu e separou as águas. E no terceiro dia, o que foi que Deus fez no terceiro dia? Do verso 9 ao 12, nos diz assim: disse Deus também: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. E o verso 10: a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom, e disse: produz a terra ervas que deem sementes, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. E o verso 12: a terra, pois, produziu ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E aqui o verso 13 diz: houve tarde, manhã e o terceiro dia. O que Deus cria então no terceiro dia? Aqui diz que Deus separou a terra dos mares e criou a vegetação, todo tipo de árvore que dava fruto. E no quarto dia, o que foi que Deus criou no quarto dia? Nós vamos pegar aí o verso 14 ao 19, que diz assim, veja só: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. E o verso 15: e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Verso 16: fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. O verso 17: e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra. O verso 18: para governar o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E o verso 19 nos diz: houve tarde, manhã e o quarto dia. O que Deus fez então no quarto dia? Aqui fala que ele formou os grandes astros, o sol, a lua e as estrelas. Foi o que Deus fez no quarto dia. E no quinto dia, o que foi que Deus fez no quinto dia? Vamos lá? Do verso 20 ao 23, ainda no capítulo 1, nos diz assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. O verso 21: criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde, manhã e o quinto dia. O que Deus fez no quinto dia, então? Aqui nós percebemos pela leitura que nós fizemos, Deus criou os peixes, os grandes animais marinhos. Deus também criou as aves que voam pelo céu. E no sexto dia, o que foi que Deus fez no sexto dia? Convido você aí no verso aí 24, a partir do verso 24 do capítulo 1,
E nós vamos ver o verso 24 ao 26, que nos diz assim: Disse também Deus: produza a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. O verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. E o verso 26 nos diz: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o verso 31 nos diz assim: Viu Deus que tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde, manhã e o sexto dia. O que Deus cria então no sexto dia? Os animais domésticos que rastejavam, os animais selváticos. Deus também criou o homem e a mulher. Foi o que Deus fez no sexto dia. E no sétimo dia, o que foi que Deus fez no sétimo dia? No capítulo 2 de Gênesis, do verso 1 ao 3, nos dá a resposta. O que Deus fez no sétimo dia? Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. O verso 2. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. O verso 3. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O que Deus então fez no sétimo dia? Aqui diz que Deus descansou, Deus abençoou e Deus santificou o dia de sábado. Você percebe? Mas vamos lá, como se deu a criação do homem e da mulher? Gênesis capítulo 1, verso 26 nos diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora perceba que no capítulo 2, no verso 7, nos diz o seguinte. Veja só. 2, verso 7. Nos diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Você percebe que Deus então formou o homem do pó da terra e soprou o fôlego, o seu fôlego no homem. Então foi assim que Deus criou o homem do pó da terra. E a mulher, como foi que Deus criou então a mulher? O capítulo 2 e o verso 18 nos diz assim, veja só. 2, verso 18. Nos fala da seguinte forma. A partir do verso 21, para ficar mais claro. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher e lhe trouxe. Então perceba que o homem, Adão, foi criado do pó da terra, mas aqui Eva foi criado da costela do homem. Deus tirou então a costela de Adão e formou então a mulher. Assim se deu a criação do homem e da mulher. Mas vamos lá. Que presente o primeiro casal recebeu de Deus? Capítulo 2 de Gênesis, o verso 8, nos diz assim, 2, verso 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, em direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Então aqui Deus plantou um jardim, um bonito jardim, chamado Éden, e colocou o homem nesse jardim. Esse foi o presente que Deus deu a Adão e a Eva. Agora veja só, o verso 15 nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Confirma o verso 8 que nós lemos, né?
Então Deus deu para o homem um bonito lar chamado Jardim do Éden. Seguindo aqui diz o seguinte, ó, sob que condição eles viveriam eternamente no Jardim do Éden? Então, para que o homem vivesse eternamente no Jardim do Éden, havia uma condição. E qual era essa condição? Convido você aí no capítulo 2 ainda de Gênesis, nós vamos ler o verso 15 ao 17, que nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O verso 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comereis livremente. O verso 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, qual foi a condição aqui posta por Deus para que o homem vivesse eternamente no Jardim do Éden? Aqui diz que o homem não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você percebe? Essa foi a orientação de Deus. Sabe, meu amigo, minha amiga, espero que Deus lhe abençoe através desse estudo e que você possa aprender mais sobre a palavra de Deus. E eu convido você a fazer uma oração comigo. Vamos orar juntos? Amado Senhor Deus, amado Pai, abençoe essa pessoa de uma maneira toda especial. Obrigado, Senhor, por esse estudo falando sobre a criação divina. Esteja com meu amigo, minha amiga, proteja, guarda, livre de todo mal. Nós agradecemos essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.